Eita lasqueira, que a gente tem até o barulho aqui da urna eletrônica com o Pedro Duran e a Larissa Rodrigues, porque é aquele momento que a gente traz para vocês algumas análises sobre o cenário eleitoral, o que os partidos estão dizendo, e eu converso com ela agora, a Larissa Rodrigues, porque o PT quer orientar as campanhas municipais para evitar os assuntos. E quais seriam esses assuntos? Tipo a pauta de costumes. Falar sobre questão de orientação sexual ou coisas religiosas, essas pautas de costume que muitas vezes acabam roubando a cena no debate. A ideia é que os candidatos façam discursos que mostrem, principalmente, as entregas do governo federal, as obras, os programas sociais. A apuração é da Gabriela Prado e eu começo com a Larissa Rodrigues aqui para poder te ouvir, né, Larissa? Que alguns assuntos saem muito caros, são importantes, mas geram desgaste. Exatamente, e a gente sabe que nas eleições municipais, falamos disso na sexta passada, um detalhe muito importante, nas outras também, mas nas municipais isso, como muitas cidades são pequenas, pode realmente decidir uma eleição, é a rejeição. Então, entrar em discussões consideradas, entre aspas, polêmicas, pode aumentar a rejeição de algum candidato. Por isso, essa espécie de conselho para evitar esse assunto. Esses assuntos, né? Por outro lado, o que a gente tem é o PT entendendo que é momento de aumentar a capilaridade nas prefeituras espalhadas pelo Brasil, porque teve uma baixa muito grande nas últimas eleições, desde os escândalos do Mensalão para cá, só que agora o PT se vê no poder tendo que mostrar para esse eleitorado. Então, há muita expectativa do PT para essas eleições municipais. O PT vê como o renascimento do partido nas pequenas cidades, depois de todos os escândalos e os últimos anos mais complicados, digamos assim, para a legenda como um todo. Então, é momento de destacar e ter sempre Lula na boca desses candidatos, no sentido de vamos tentar nacionalizar as eleições, mostrar as obras que foram bancadas ou serão bancadas, muitas promessas ainda, com a verba federal e falar no que de fato o PT pode ou ajudou na vida desse brasileiro. Essa é a ideia, falar de coisas práticas, daquele repasse que já fez alguma construção naquela pequena cidade, daquela promessa de repasse que pode se transformar num hospital, por exemplo, dos programas passados do governo, seja Bolsa Família, ProUni e esses outros que muitas dessas cidades foram vivenciando no decorrer dos anos. Então, falar de coisa efetiva, que a população possa visualizar. E na tentativa de diminuir a rejeição, já que essas rejeições acabam atrapalhando, como eu expliquei, o PT tem aconselhado não cair em assuntos que possam até tornar e tomar um corpo maior ou mesmo sair do tema original quando se vai para as redes sociais. Esse tipo de assunto costuma fazer isso. Um entendimento de que qualquer detalhezinho quando se fala, seja de religião, de orientação sexual, acaba se transformando numa bola de neve e até colocando um entendimento de que aquele candidato pode ter falado uma coisa, sendo que ele falou outra. Então, não cair nessas cascas de banana, sabe, Elisa? Tentar falar de assuntos práticos mesmo. Inclusive porque a gente revela nessas horas, eu digo a gente, estou generalizando, o quão despreparados nós estamos, né, para falar sobre tudo isso, sobre a baixa representatividade de pretos, de pretas, de mulheres. Tem um assunto também que a campanha de Bolsonaro trazia muito, a questão do homeschooling, né, aquela educação à distância, dos pais educando seus filhos, a questão de LGBTQIA+. Então, tudo isso acaba sendo muito custoso e mostra o quão despreparados os candidatos estão, muitas vezes, que falam besteira assim a rodo. Além disso, além dessas pautas de costume, então, que tem a apuração da Gabriela Prado, né, de que a galera do PT quer deixar um pouquinho de lado isso, falar mais de obras e tudo mais, o Pedro Duran está aqui comigo para a gente falar de mais uma coisa, sobre as influências do presidente Lula e do ex-presidente Jair Bolsonaro nas eleições municipais. Os dois devem subir em palanques, né, Pedro? É isso que você tem de apuração para a gente, especialmente, claro, nos locais mais populosos, tipo as capitais, e Jair Bolsonaro mesmo inelegível, mostrando-se presente, até porque a bandeira de Jair Bolsonaro é uma loucura, hein, Pedro Duran? Pois é, mas o passaporte do Lula tá mais carimbado, viu, Elisa? Para subir nos palanques dos prefeitos, candidatos à reeleição e tudo mais. Isso porque a gente tem hoje uma diferença muito grande entre as estratégias nas principais cidades. Então vamos pegar aqui dois prefeitos pop. O caso de Eduardo Paes, no Rio de Janeiro, e João Campos, em Recife. Dois prefeitos que são bem avaliados,
que são próximos de Lula e que devem levar Lula para os seus respectivos palanques. João Campos, que se não me engano até é um dos mais bem avaliados do país, né? Ele tem uma porcentagem muito alta em Recife. Exatamente. É o comparativo que a gente faz, por exemplo, com o JHC de Maceió, que também é um dos mais bem avaliados do país, que é do partido de Jair Bolsonaro e que não fez movimentos que apontem que ele deve ter Bolsonaro no palanque dele, tal qual o João Campos, que não é do PT, do PSB, partido aliado de Lula, quer levar o PT para dentro da chapa e quer ter o PT e Lula no seu palanque. No caso de Belo Horizonte, por exemplo, o prefeito Fouad Noman fez uma pesquisa, eles fizeram um levantamento ali na pré-campanha e entenderam que ter Lula no palanque ajuda a impulsionar a eleição dele, ajuda a aumentar o potencial de votos. É isso que aparece na imagem de suspensório, é o prefeito de Belo Horizonte. No caso de São Paulo e de Porto Alegre, por exemplo, são dois prefeitos que devem ter Bolsonaro como aliado. O caso do Ricardo Nunes, que é o prefeito da capital paulista do MDB, e o Sebastião Melo, também do MDB, Ricardo Nunes na imagem agora, e o Sebastião Melo também do MDB, que é prefeito de Porto Alegre, os dois fechando alianças ali com o Bolsonaro, é esse que aparece de máscara, Sebastião Melo de Porto Alegre. Mas, Elisa, os estrategistas da campanha não acham que é tão bom assim ter Bolsonaro no palanque. Por quê? Usar Bolsonaro com moderação, porque muito embora ele traga os votos dos bolsonaristas, ele também impõe um teto de rejeição para esses candidatos. Então, isso pode acabar atrapalhando um pouco a campanha. O próprio Sebastião Melo, eu conversava com ele ontem e ele me dizia assim: Pedro, a gente vai fazer uma campanha local em Porto Alegre. Porque ideologia não tampa buraco, ideologia não põe gente em vaga de creche, ideologia não conserta hospital e ponto de UBS, enfim, UPAs de saúde. Então, o prefeito Ricardo Nunes, a mesma coisa, os estrategistas dele de campanha me disseram que é muito melhor ter Tarcísio do que Bolsonaro do lado dele no palanque e que eles querem muito mais o bolsonarismo do que o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, nesse mapeamento, a gente tem Lula com muito mais força nas principais capitais em que prefeitos vão ser candidatos à reeleição do que o ex-presidente Jair Bolsonaro, Elisa. Que coisa fantástica. Olha, eu não sei você que está acompanhando a gente, mas a gente que trabalha com isso já fica na ansiedade para ver de fato as primeiras pesquisas rolando, sendo divulgadas, de que maneira os presidentes ou ex-presidentes estarão presentes nessa campanha. Pedro, obrigada. Larissa, também obrigada por enquanto.